Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, de utilidade pública para toda a população do Distrito Federal. A TV União é uma TV jovem de cara e de coração. E aqui nós trazemos informação a você, consumidor, a você, cidadão. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Maciel e sou apresentadora aqui da TV União. E hoje nós temos a honra de receber o senador da República aqui na nossa TV. Boa noite, senador. Boa noite, Gabriela. Lucas. É um prazer estar aqui contigo, viu? Falar um pouquinho aqui na TV União. O prazer é todo nosso. Eu agradeço em nome da TV União. Quero dizer que aqui seja sua casa, volte sempre que quiser, vai ser muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar, falar um pouquinho sobre a nossa cidade, né? Sobre o cidadão aqui do DF. Prazer te conhecer e conhecer também o teu programa. Vai ser muito bom. Senador, existem muitas pessoas que não conhecem direitos básicos, informações básicas mesmo para o cidadão. Eu acredito que todo cidadão deve ser uma pessoa informada, deve conhecer sobre a sua cidade, sobre o seu país, sobre a sua república. E eu gostaria que você esclarecesse um pouco para a gente, explicasse um pouco para quem está em casa qual é a função, o que faz um senador. O senhor pode fazer essa gentileza? Opa, é importante. Você tem razão, né? As pessoas criminalizaram muito a política, né? Sim. E não tem nenhuma atividade mais nobre do que ela, porque ela muda a vida das pessoas, né? Para melhor ou para pior. Depende da escolha do eleitor. Sim. Né? E aí é importante exatamente isso, saber qual é o papel de cada um, porque muitas vezes o eleitor cobra de um determinado político ações que não é a competência dele. Exatamente. Então, em Brasília, a gente tem o deputado distrital, né, que nos outros estados tem uma figura do vereador e o deputado estadual. Como aqui é município e estado ao mesmo tempo, então nós temos o deputado distrital, que exerce a função do vereador e também do deputado estadual. É aquele que tem que estar próximo da comunidade. O vereador é aquele que mora na cidade, toma um cafezinho na padaria, conversa com todo mundo, sabe onde tem um buraco, onde é que tem uma necessidade básica, né, da comunidade, e tem que estar atento à sua comunidade. Sim. Por isso que chama deputado distrital, do distrito, né, do local. E, que é o vereador aqui, né? E o deputado estadual que cuida do estado. Como aqui o Distrito Federal é uma unidade, não é, única, só tem um município, então, coincidentemente, é distrital e estadual. Então, ele tem o papel de quê? Fiscalizar o executivo, né? O governador, os secretários, acompanhar o que está sendo feito na cidade, levar as reivindicações da comunidade. Olha, a quadra tal, de tal lugar, está faltando asfalto, não tem energia, não tem água, está tendo dificuldade de atendimento na escola. Então, cabe a ele fazer isso. E legislar aquilo que é competência aqui do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Aí você tem um deputado federal, né, que é do Congresso Nacional, mas que também é da cidade e representa o Estado. Né? Então, o deputado federal, ele é eleito pela população daqui para representar o DF no Congresso Nacional. Né? Então, ele também tem que legislar, só que aí é matéria nacional, então vai cuidar da legislação de educação, de saúde, de segurança, não é? E pode também trazer recursos para o DF, né? Uma legislação na área social, na área econômica, tudo isso ele tem que estar atento. Ele representa a população. Então, quando você fala do deputado federal, ele representa o eleitor. Então, ele é a voz do eleitor na Câmara Federal. Sim. A Câmara representa o povo, a comunidade, né? Então, ele pode também fiscalizar o governo, ele fiscaliza, legisla, né? E o senador também é por estado. Cada estado tem 3 senadores. Deputado é proporcional à população. Brasília hoje tem 8 deputados federais. São Paulo tem 70, que é o máximo que pode ter. Minas tem 50 e tantos. Então, é proporcional ao número de eleitores. Então, agora, o Senado não. O Senado
Todos os estados têm 3 senadores. E representa o estado. Ele tem que defender os interesses da sua unidade. Então, a unidade federativa aqui é o Distrito Federal. Nós temos 3 senadores, né? Sou eu hoje, a Leila e o Regofe. Né? Tem de 4 em 4 anos tem eleição. Né? Na última eleição foram 2 senadores, eu e Leila fomos eleitos. O Regofe já é da eleição passada. Então, a próxima eleição de 2022 troca o Regofe, né, que é o senador, que é o próximo que termina o mandato dele. Então, que representa o Estado. Também tem que cuidar dos interesses do DF. Se tiver uma legislação na parte econômica que vai distribuir recursos para os estados, aí cabe a você ir lá discutir, brigar para trazer mais recursos para o DF. Né? Tem uma legislação de incentivo fiscal, então você tem que brigar para que o DF também tenha seus interesses atendidos. Então, as questões da federação, da unidade, cabe ao senador. E também fiscalizar, não é? Sugerir, fiscalizar, legislar, né? Então tudo isso é o Senado. E o executivo, que é o governador, ou o presidente da República, eles são executivo, é quem executa. Então, não adianta o deputado distrital, o federal, o senador, dizer lá na comunidade, eu vou fazer isso, vou mandar asfaltar isso, vou fazer isso, fazer aquilo, vou construir um hospital. Não é ele que constrói. Quem executa é o executivo, que tem a caneta, é governador, ou o presidente da República. Sim. E tem os auxiliares dele, que não é eleito, é indicado, que são os secretários. Então você tem o secretário de Obras, de Educação, de Saúde, de Segurança. E no caso do presidente, tem os ministros, também da Saúde, da Educação e tal. Então é muito importante o eleitor saber disso, qual é o papel de cada um. Para não votar no distrital, ou no federal, ou no senador, achando que ele vai executar alguma coisa. Ele não executa. E também, né, saber o papel do governador. Então, as políticas públicas, a execução das políticas cabe ao executivo, que é o governador e o presidente da República. Aqui no caso nosso, nós temos o governador do DF. Né? Ele, para governar, tem muita coisa que tem que ser aprovada na Câmara. Né? Porque é importante as pessoas saberem também o seguinte, na iniciativa privada, né, no setor privado, você faz o que você quiser. Sim. Você só não pode fazer o que é proibido. Não pode matar, não pode roubar, não pode isso, né, que está no código, que é proibido. No serviço público, você só pode fazer o que é permitido. Então, é totalmente diferente da iniciativa privada. Então, para fazer alguma coisa tem que ter lei, tem que ter projeto, tem que ter isso, né, alguma norma que regulamente como fazer, o que fazer. Então, o Brasil é muito burocrático. Né? Agora, o que falta no país são políticas públicas de Estado. Política pública de Estado é aquela que começa e continua independente de quem é governo. Independente de quem é governador, quem é presidente da República, se tiver uma política de Estado, que deveria ser o correto é política pública de Estado. Hoje, o que normalmente tem é política de governo. Cada governo que entra, normalmente acaba com tudo que está funcionando. Reinicia. Inicia novamente, faz tudo diferente, o que é muito ruim para a população. Com certeza. Então, o que está funcionando, independente de qual é o governo, ele tem que continuar. A população precisa entender isso, para cobrar isso. Porque quem coloca o governador, quem coloca os representantes é o eleitor. Então o eleitor tem que observar, olha, teve aqui na minha comunidade, os políticos tais, gostei da proposta deles, está compatível com o que eu estou dizendo aqui, qual é o papel de cada um, porque eu não vou também na onda, não é, de o cara prometer fazer as coisas que não é competência dele. Mas quando eu voto em alguém, eu tenho que acompanhar o trabalho dele para ver se aquilo que ele se comprometeu, daquilo que ele falou, prometeu, se ele está cumprindo. Porque a eleição é de 4 em 4 anos, exatamente para isso. Bem, eu votei em fulano de tal, né, ele está fazendo exatamente o que prometeu, né, muito correto. Então, na próxima eleição eu voto nele de novo. Vota novamente. Agora, se eu voto e esqueço em quem votei, que é normal, muita gente esquece, acaba depois votando de novo sem saber se o cara fez ou não fez. Então, eu tenho falado isso. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Sim. Se você vota errado, são 4 anos de sofrimento, né? De coisas que não é o que você gostaria. Exatamente. Então, o eleitor tem que estar muito atento a isso. É muito comum, nas eleições,
os políticos chegarem e prometerem tudo. Vou fazer isso, fazer aquilo, né? Vou não sei o quê, vou dar emprego. Aí muitas vezes promete coisas, tipo um emprego. Olha, trabalha para mim na campanha, vou te pagar R$100, R$200 para você trabalhar, ou R$500 para trabalhar o mês todo. Mas aí você tem que trazer os votos para mim. Isso é compra de votos. E aí não tem preço. A pessoa às vezes vota em função de uma promessa dessa, ou de um trabalho temporário de 40 dias, e depois tem uma consequência de 4 anos, e quem sofre é a comunidade. O papel do político é fazer política pública de Estado, olhando o coletivo. Não é arrumando emprego individualmente para um ou para outro. Mas ele tem que proporcionar condições ao executivo, o governador, e o Congresso ajudando, né, a aprovar as leis, para viabilizar, para que venha mais empresas, para gerar mais emprego, né, que os jovens tenham oportunidade de estudar numa escola de qualidade, com perspectiva de quando sair da escola ter emprego. Isso é o papel do governante, é lutar pela coletividade, não os interesses individuais. Né? Então é muito importante as pessoas saberem disso. Né? Antigamente o pessoal votava, para você ter ideia, você não era nascido ainda, mas o cara prometia nas roças, né, na área rural, um par de botina. Ele entregava um pé direito antes da eleição e, olha, se eu for eleito, aí entregava o segundo, a botina do cara. Né? E hoje é a mesma coisa, os caras chegam e prometem, vou te dar um milheiro de tijolo para você construir sua casa, vou te dar isso. Então, a pessoa acaba vendendo o voto. Eu me recordo, quando eu era pequena, ainda tinha bastante muito ruim, coisas. Né? Então, por isso é que o Brasil tem muitos problemas. Eu, quando cheguei aqui em Brasília, aí é importante, eu cheguei aqui em 70, eu tinha 13 anos, né? Vim de Minas, do interior de Minas, meu pai veio para cá em 68, meu pai era vigia, né? E esperou 2 anos para trazer a família. Só veio depois que conseguiu uma casa no Guará. Aí trouxe a família, 7 filhos. Minha mãe chegando teve que trabalhar na escola como servente. Minha mãe era servente da escola lá no Guará, ginásio do Guará. Mas naquela época, eu estudei no ginásio do Guará. Era as melhores escolas. A escola pública é uma escola de qualidade. Só entrava na universidade, na UNB, na época, quem estudava escola pública. Porque ela era muito boa. Você tinha esporte, você tinha cultura, você tinha, né, canto, música, teatro, tinha tudo. Né? E uma boa educação. Inclusive, a gente saía do ensino médio como uma profissão. Né? Técnico, contabilidade, administração, edificações, elétrica, isso. Então, o jovem saía do ensino médio e ia trabalhar. Qualificado. No mercado de trabalho. Então, depois ele, como eu fiz, eu saí como uma profissão, né? Trabalhei muito na área técnica de contabilidade, né? E depois que eu estava trabalhando, fiz a faculdade. Eu não fiz o UNB, que o UNB na época só tinha de manhã. Então era para quem? Para quem não precisava trabalhar, quem tinha, o pai tinha recurso para bancar, né? Podia ficar o dia inteiro. Então eu trabalhava o dia todo, né? E à noite fazia a faculdade. Inclusive fiz o ensino médio, fiz no ginásio do Guará até a primeira série do ensino médio, e depois fui trabalhar numa escola, a melhor escola de Brasília, né? Que era onde era o colégio pré-universitário. Né? E aí eu também trabalhava o dia todo e ganhava uma bolsa. Então fiz meu ensino médio à noite e depois fiz a faculdade. Né? Então, e também só fiz faculdade porque na época tinha o crédito educativo. Sim. Que você é igual o FIES de hoje, só que na época a inflação era muito alta e não tinha correção. Então a gente tinha condição de pagar. Porque hoje, infelizmente, os jovens acabam pegando o FIES para fazer uma faculdade, faz administração, faz economia, depois fica desempregado, não consegue emprego, dívida. não consegue. Então o jovem já começa a carreira dele já com o nome no Serasa, sem perspectiva, não tem emprego, né? Então falta política pública de Estado. O que é isso? Né? O governo tinha que proporcionar a esses alunos para que eles fizessem curso que tem no mercado. Então as universidades antigamente, agora está melhorando, mas ainda falta caminhar muito. A formação profissional tem que estar muito ligada ao mercado. Por exemplo, hoje, no Brasil, falta 500 mil cargos de tecnologia, na área de tecnologia. Não tem. Se o governo tivesse fazendo uma política de Estado, tanto o ProUni, né, que nasceu depois do Cheque Educação, que eu lancei aqui ainda nos anos 98, eu lancei o Cheque Educação, que é o ProUni de hoje, que virou política pública. E entrei na política por isso. Que foi inspiração para o ProUni. Mas eu digo o seguinte, naquela época eu descobri
né, conhecendo a política, que você só conseguiria transformar um projeto que a gente fez numa política pública se eu entrasse na política. Sim. Então a política é para isso, né? Você trabalhar para o coletivo. Então hoje tem o Cheque Educação virou o ProUni, que tem milhões de alunos hoje que estudam graças a isso. E o ProUni é uma maravilha, uma política pública realmente para facilitar o acesso à educação desse jovem, para depois se inserir no mercado de trabalho e no final das contas não vai ter uma dívida aí. Exatamente. O ProUni é uma bolsa, você tem bolsa de 100% e de 50%, mas a de 100% que é a principal. O que falta hoje que o governo não faz, e eu cobro sempre, né, porque a gente fez um programa maravilhoso para colocar as pessoas que não têm condição de pagar uma faculdade ou entrar na Universidade Federal numa instituição, né, de universitária. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai voltar para continuar falando sobre o ProUni, o Cheque Educação, políticas públicas de qualidade para você, cidadão. Não saia daí.